A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na temática da Trindade, da Triunidade Divina. Já trouxemos a contribuição de importantes materiais, de importantes autores, e agora vamos dar seguimento com a leitura aqui do conteúdo do Dicionário Crítico de Teologia, lançado aí pela Paulinas em conjunto com a Loyola, organizado por Jean-Yves Lacoste. E vamos dar depois sequência também com a contribuição ainda de outros materiais, como a Enciclopédia de Protestantismo, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de Champlin, o Guia Wilmington para estudo da Escritura, método teológico, a Bíblia Apologética, vamos ver uma nota com relação a um versículo que está na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 7, que causa controvérsia. Tá, okay? Vamos ver o que a comissão aí da Bíblia Apologética nos apresenta como discussão em relação a esse tema, né? Como é que eles trabalham a questão desse tema, né, em relação a esse versículo. E também quero trazer a contribuição da Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, ok? Então temos muito chão, muita estrada pela frente, muito conteúdo importante para enriquecer a sua vida, o seu conhecimento em relação ao Deus triuno, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que perfazem um só Deus, três pessoas, mas uma essência. Não conhecer totalmente acerca dele por causa das nossas limitações e porque ele é Deus infinito e todo-poderoso. Mas naquilo que podemos conhecer acerca dele, nós queremos saber cada vez mais e assim continuar o adorando e o servindo, glorificando e exaltando ao seu santo nome, ao Pai, ao Filho e ao amado Espírito Santo. Vamos lá. Dicionário Crítico de Teologia, estamos na página 1766, verbete Trindade, ponto 6, o vocabulário trinitário na época patrística. O vocabulário trinitário na época patrística. A. Substantia e persona. Conforme Tertuliano, está abreviado aqui, mas acredito que é Tertuliano, fixou, entre aspas, fixou logo no primeiro lance, senão o sentido, ao menos o uso de substantia, fecha aspas. Na doutrina trinitária, cita também outro autor aqui, entre parênteses, acredito que seja Montgomery, não sei se é correto, mas está abreviado aqui para mim. Segue o Pai é a totalidade da substância divina. O Pai é a totalidade da substância divina. Summa substantia, tota substantia. Comunicada sem divisão, comunicada sem divisão ao Filho, que é uma derivação dela. Derivatio totius et portio. Contra praxeas. E ao Espírito, ou Espírito Santo, quanto à persona. O termo designa o que há de numeroso, vamos dizer assim, está entre aspas aqui o termo, viu? O que há de numeroso. Vamos lá. E de distinto em Deus, o que há de numeroso e de distinto em Deus. Mas não significa ainda, metaforicamente falando. A contribuição de Tertuliano é ter distinguido a unidade da substância, e a trindade das pessoas, a unidade da substância e a trindade das pessoas, buscando exprimir de diversas maneiras o que há em Deus, de comum e de único, e o que há de distinto e de numeroso. Cita novamente o autor cujo nome está abreviado aqui. A fórmula, uma só substância em três que se mantém juntas. A fórmula, uma só substância em três que se mantém juntas. Contra praxeas também. Tem um alcance econômico, entre aspas, porque é um termo que está ligado aqui, está dentro do contexto da teologia. Então, economia divina, né? Então, a organização de todas as coisas. Econômico. Os três são associados à mesma obra da criação. Em outros lugares, a expressão, novamente aspas, estar em coesão. Corraerentes. Tem uma dimensão ontológica, ou seja, estudo do ser em si mesmo, né? Tem uma dimensão ontológica, falando acerca de Deus.
o que testemunha um uso refletido e intencional do termo persona. Né? O que testemunha um uso refletido e intencional do termo persona. Vamos seguir acerca da ousia, hipóstase e prosopon. O dicionário ele usa termos bem técnicos, ok? Por isso eu prefiro fazer a leitura pausadamente, até repetir a leitura, né, as frases, né, que estou construindo aqui, para a gente fixar o máximo possível, tá ok? O dicionário realmente é uma ferramenta extraordinária, é muito técnica, então ele vai bem a fundo aqui no estudo em relação a essas temáticas que ele levanta aqui, né? O vocabulário da patrística, agora sobre ousia, hipóstase, prosopon, tríase, trinitas, pericorese, circuncessão, que inclusive quando formos falar de pericorese, que é o ponto D aqui do verbete trindade, eu vou recorrer a outro verbete. Então existe um verbete específico para pericorese e circuncessão. Então eu vou recorrer a este verbete para a gente estender um pouco mais o entendimento sobre pericorese e circuncessão e assim darmos continuidade no verbete aqui acerca de trindade. Então nós vamos fazer uso de pelo menos 2 verbetes aqui no Dicionário Crítico de Teologia. Seguindo, B, ousia, ousia, hipóstase e prosopon. O Concílio de Nicéia emprega ousia e hipostases, tá? Ousia e hipostases um pelo outro. Ok. No Concílio de Alexandria de 362, uns falam de 3 hipóstases, outros de uma só. Então você vê que uma vez que esse termo está sendo tomado de empréstimo da filosofia grega e está sendo agora transferido para a teologia cristã, e ele está sendo utilizado para expressar uma verdade divina presente nas Sagradas Escrituras, o termo está sendo adaptado, ok? Então o termo não tem mais a mesma aplicação que ele tinha na fala dos filósofos que os utilizavam para falar acerca das suas discussões, suas elucubrações, ou acerca dos deuses, da teogonia, né, da Grécia. Então nós temos agora um deslocamento desse termo para dentro da teologia, assim ele está sendo lapidado. Então por isso que vai haver conflito, né, entre o que determinado grupo entendia na sua aplicação e o que o outro grupo está entendendo como uma modificação necessária para definir corretamente, né, o que está se querendo dizer quando se faz uso deste. Então temos aí esse conflito. Você vai ver, 362 uns falam de 3 hipóstases, outros de uma só. E Atanásio admite os 2 vocabulários. Tomo aos antioquinos. Aí cita aqui algumas referências para poder localizar essa citação. Com os capadócios se imporá a fórmula, entre aspas, uma só ousia e 3 hipóstases. Com os capadócios, né, que dão uma definição, talvez até uma definição mais acabada, né, em relação a essas discussões. Você tem Gregório Nazianzo, Basílio Magno, como a gente viu, né? Eles colocam aqui, ó, uma ousia, aí fala da essência, e 3 hipóstases, que vai se relacionar então às pessoas, né? O termo prosopon, literalmente a máscara, ou o rosto. Depois, o papel no teatro. Olha as aplicações, né? A máscara, o rosto ou o papel que se desempenha no teatro, né? A atuação, a forma, né, como se manifesta. Serve para designar na escritura aquele em nome de quem é pronunciado tal palavra. Ek prosopon tinos. Vamos lá. Segue aqui. No quarto, ele tem o favor dos sabelianos. Veja só. Ele tem o favor dos sabelianos. Então você tem aqui a entrada já da questão das discussões, né, das polêmicas aqui com os sabelianos. Conferir Poliprósopon, que Basílio lhes atribuiu, Epístola 210, 3. Mas Gregório de Nissa começa a utilizá-lo também contra os que o acusam de triteísmo.
Ok, Gregório de Nissa começa a utilizá-lo também contra os que o acusam de triteísmo. O termo só tomará um sentido forte a partir de Calcedônia, 451. Olha só, né, por quanto tempo se arrasta então essas discussões em torno dessas definições. Você tem Nicéia, né? Você passa aí para Alexandria, 362, né? E agora você já chega aqui a Calcedônia, 451, ok? A partir só tomará um sentido forte a partir de Calcedônia, 451, uma vez associado à hipóstase. Muito bem. Agora o C. Trias, trinitas. Aplicado a Deus, vou seguir aqui, trias e trinitas, vamos lá. Aplicado a Deus, o termo trias aparece pela primeira vez em Teófilo de Antioquia, certo? Depois em Hipólito, livro é contra Noeto, e contra Praxeas de Tertuliano, 213. Inaugura o emprego de trinitas num discurso sobre Deus, tá certo? Tertuliano, então, inaugura o emprego de trinitas num discurso sobre Deus, que começa a ligar a ideia de número à de unidade. Você tem como foi já levantado aquilo que há de numeroso em Deus, ou seja, há Pai, Filho e Espírito Santo. Então há 3 pessoas, mas essas 3 pessoas constituem um só Deus, a unidade composta, como já havíamos observado aí através de outros autores, através de textos bíblicos, até termos bíblicos do Antigo Testamento, que denotam para nós essa característica, né, da unidade composta em Deus. Deus é um, mas é um composto. E até a lógica matemática, né, do 1 vezes 1 vezes 1, somados, multiplicados, resultando em 1. Então temos aí também como que uma exemplificação dentro do conceito matemático acerca dessa unidade composta, né? Então você prosseguindo, você chega aqui até esses autores que começam então a empregar isso na sua defesa, a empregar isso nos seus livros, nos seus debates, né, nas suas polêmicas. Então eles se sentem mais seguros, né, agora para, empregando esses termos, conseguir expressar-se da forma correta, da maneira correta, né, sem falhar com aquilo que a Sagrada Escritura nos externa acerca de quem é Deus, né, acerca da realidade de Deus. A ideia de número, tá certo? A de unidade, sem exprimir ainda o mistério da Trindade. Ok, então já começa a compreender que existe uma unidade composta, tá certo? Só que ainda não construiu totalmente a ideia da Trindade. Estamos falando de uma obra de Tertuliano de 213. A gente viu que a discussão se arrastou até 451 em Calcedônia, né, para ganhar uma definição mais robusta. Então a gente vê que a coisa já começa a ser discutida cedo na história, né? Começa a ser discutida bem cedo na história. Vamos lá. As traduções latinas de Orígenes o utilizam frequentemente, mas o Orígenes grego não contém trias, senão 3 vezes. Então, pouco uso que se faz, né, nas obras gregas de Orígenes. Vamos lá. Uma vez em Clemente de Alexandria, a obra é o Estrômata, tá? Em cerca de 260, seu emprego por Dionísio de Roma, então já passamos lá para 260, da era cristã, Tertuliano 213, agora 260 em Dionísio de Roma. É talvez uma herança de Tertuliano. Está ausente de Nicéia, de Constantinopla I e de Calcedônia. Seu emprego se impõe a partir de Atanásio, que, tendo utilizado incidentemente nos discursos contra os arianos, as polêmicas aí contra os arianos, né, retoma-o sistematicamente das cartas a Serapião. Aí já estamos em 360 da era cristã, quando Atanásio faz uso, um largo uso, né, um uso mais técnico do termo. Trias entra na linguagem corrente com os capadócios. Mário Vitorino compõe um hino à Trindade, né? Trinitas. O Beata Trinitas. De Beata Vita, né? Está nesta obra. Agostinho, se eu não me engano, fala corretamente do Deus Trinitas, expressão que, tomando o lugar do Deus Pater da Escritura,
se torna uma nova maneira de falar de Deus. Então foi incorporada totalmente ao vocabulário, ok? Mediante essa histórica discussão. Então, muitas das vezes o que acontece é que muitos hereges começam a se levantar, né, a vociferar contra certas afirmativas bíblicas, e muitas das vezes os apologistas, para fazerem a correta afirmação do texto da Escritura, precisam derrubar certos conceitos levantados por esses hereges. É quando vai haver a necessidade de uma investigação maior e da construção de certos termos técnicos que definem doutrinas que estão espalhadas nas Escrituras. É quando você vê o surgimento, né, dessas investigações e do aproveitamento de certos termos que não estavam presentes na linguagem. Então, ousia, hipóstase, né, prosopon, trias, trinitas, vão ser incorporados ao vocabulário porque eles definem toda uma doutrina que é extensa nas Escrituras, que é um agrupamento de textos bíblicos que estão espalhados ao longo de toda a Escritura e são definidos então por esses termos. Então eles passam a integrar o vocabulário agora destes homens de Deus, né, que vão agora se expressar dentro desses termos de forma bastante tranquila, ok? Você tem a incorporação agora desses termos conforme foi anunciado aí no vocabulário trinitário na época patrística, né? Você tem como eles vão sendo incorporados ao longo da história. Então, 653, você vê aí Agostinho, né, também manifestando o uso, né, desses termos de forma tranquila, de forma larga aí na sua obra. Vamos agora ver a questão acerca de pericorese ou circuncisão. Eu vou primeiro fazer aqui uma breve leitura, tá certo? O ponto D, pericorese e circuncisão. E daqui eu vou passar para o verbete específico com relação à circuncisão. Vamos lá, o termo pericoresis, tá certo? Do grego, primeiro usado em cristologia, então um termo que está dentro da área de estudo, né, de escopo da cristologia, né, está dentro dessa área de estudo, só entra na teologia da Trindade, ou trinitária, com o pseudo-Cirilo e Máximo Confessor, Prestige, é a obra na qual ele usa, 1936. Mas o tema da imanência recíproca, do Pai e do Filho, aparece desde o início do século III. Vamos lá? Mas o tema da imanência recíproca do Pai e do Filho aparece desde o início do século III. O termo grego mais dinâmico tem por equivalência os termos latinos circummincessio e mais tarde circummincessio, ok? Então temos aí esses termos que são bastante técnicos e fala da imanência, tá certo? Quando você tem a relação íntima das pessoas da Trindade divina. Então você tem as três pessoas, você pode, inclusive, conforme as definições que já foram dadas, cada uma pode falar sempre de si mesmo eu, e pode referir-se ao outro como tu, que são pessoas que de fato podem ser identificadas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Mas como também foi dito, não são três deuses, não é um triteísmo, e sim uma triunidade. Então eles estão numa mesma essência, numa mesma ousia, mesmo sendo três hipóstases, né? Mas constituem uma mesma ousia. E aí quando você tem esse movimento, né, da pessoa para a essência, você tem a realidade, né, da pericorese, da circuncisão, da imanência, né, onde um está no outro, onde constituem um só Deus, onde constituem um ser, tá certo? Uma unidade composta. E é por isso que nós vamos então investigar um pouco mais a fundo esse verbete aí que trata da circuncisão ou da pericorese, tá ok? Vamos lá, aqui no Dicionário Crítico de Teologia. Agora é a página 388. Página 388 do Dicionário Crítico de Teologia. Circuncisão. A teologia trinitária, em teologia trinitária, a circuncisão exprime a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. A habitação das pessoas da Trindade
uma na outra. Assim como seu domínio mútuo, ok? Em cristologia significa a compenetração das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo. Muito bem. Então, em cristologia falamos, por exemplo, nós temos os termos não é hipóstase, hipóstase é relacionado à Trindade. Agora, com relação à cristologia, é empregado união hipostática, né? Então a gente emprega esse termo em relação a Cristo na sua natureza plenamente divina e plenamente humana. Então a gente atribui, né, esta perfeita união, a chamada união hipostática, onde você tem essas duas naturezas que são plenamente Deus e plenamente homem, mas perfazem uma só pessoa. Então, existe então em Cristo, e aí onde começa, né, essa investigação, esse estudo, essa circuncessão, essa coabitação entre essas pessoas, essa perfeita união, esta união inseparável, de modo que não se pode ver, né, a diferença entre uma e outra, mas pode-se saber que elas estão ali. Então você vê a pessoa divina, você vê a pessoa humana em Cristo, como ele de fato se encarnou e se fez carne. A carne não era uma ilusão. Aqueles que assim afirmam ser uma ilusão são chamados por João o apóstolo de anticristo, porque ele afirma literalmente que Cristo vem em carne. Então a sua carne era real. A carne é feita ali por obra do Espírito Santo, de modo que não é contaminada com pecado, ok? Mas de fato era carne real. Então Cristo era homem, era ser humano, mas também era divino, uma vez que ele tem os atributos divinos. Ele perdoa pecado, ele realiza diversas curas, a sua vida não lhe foi tirada, ele que a entregou, ele tomou a sua vida de volta, né? Então temos aí manifestações. Ele aceita a adoração, o que seria uma blasfêmia se ele não fosse Deus. Ele usa o termo eu sou, da mesma forma como Deus. De fato afirmou literalmente eu e o Pai somos um. E temos aí todas essas características peculiares de Cristo que só podem ser compreendidas à luz desta realidade. Dentro dessa realidade há o estudo da circuncessão. Então a circuncessão é importante que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais profundo acerca dela. Fundamento bíblico. É primeira elaboração patrística. Vamos lá. Fundamento bíblico é primeira elaboração patrística. É essencialmente nos escritos joaninos que se encontram as ideias de habitação ou de domínio mútuo, ou de dom mútuo. Por exemplo, crede-me, eu estou no Pai. Ok? Crede-me, eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Então temos habitação e dom mútuo manifestos aí nessa frase de Cristo. Como compreender esta frase se não entendermos a natureza divina de Cristo, tá certo? E este aspecto do relacionamento de Cristo e o Pai, entre o Filho e o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Uma frase dessa não faz sentido em qualquer outro ser do universo, senão na relação entre Cristo e o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai, ou seja, perfazem um ser perfeito, e o Espírito também está incluso. Assim temos o Pai, o Filho e o Espírito, pessoas, mas que também estão habitando uma na outra, né? Este dom, conforme é colocado aqui. Então não constituem três deuses. Por quê? Porque tem esta natureza, tem essa situação da habitação de uma na outra. Eu estou nele e ele está em mim. Então nós temos aí uma pessoa completamente unida, perfeitamente unida, com uma união que nunca jamais se verá, nunca jamais terá algo semelhante a isso. A soteriologia cristã é apresentada como a entrada na relação que une o Pai, o Filho e o Espírito. Ok, a questão da soteriologia é a abertura para isso, né? Entre aspas, veja, conhecereis que eu estou no meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós, conforme o Evangelho de João 14:20. Ou nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. 1 de João 4:13. Olha o elemento, né, colocado aí, a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós temos
o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e ambos concedem um Espírito. E agora nós temos essa união perfeita, sendo nós a habitação do Espírito, e por isso com o privilégio de estarmos em Cristo, por causa do Espírito, da presença do Espírito em nós. Que coisa maravilhosa, né? Ou nisso conhecereis que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu o seu Espírito. 1 de João 4,13, João diz, né? Eis aí a presença de Deus em nós, o Espírito Santo que está convosco, né? Que está em nós. Esses textos visam certamente a unidade Pai, Filho e Espírito, ok? No agir, unidade Pai, Filho e Espírito no agir. Por isso que é em soteriologia que essa discussão ela vai além. Primeiro começa Pai e Filho, nas afirmações de Cristo, e nas palavras de João apóstolo, nas suas cartas, você vê agora uma extensão, uma vez que foi cumprida a promessa, conforme Cristo a prometeu antes da sua ascensão. Eu subirei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, e enviarei o Consolador. De fato veio o Pentecostes, o Consolador, a plenitude do Espírito, na qual estamos vivendo pela graça de Deus, e a presença do Espírito em nós, sendo o nosso templo e morada, e com isso nós temos essa cadeia, né, de entendimento, Pai, Filho e Espírito, conforme João manifesta claramente na sua carta, na primeira carta de João 4,13. Mas essa unidade remete implicitamente ao ser, e é nesse sentido que os padres, né, conforme colocado aqui, da igreja, os pais da igreja, os primeiros grandes representantes, né, a compreenderam. A reflexão começou primeiro pela relação pai-filho, conforme eu já destaquei, aspas, né? O pai está no filho porque o filho provém dele. O filho está no pai porque ele não tem de um outro ser o filho. Ele não tem de um outro ser o filho, mas sim é filho em relação ao pai, né? O pai que está, conforme ele está declarando, que ele está no pai e o pai está nele. Afirmação aqui de Hilário. Assim o pai e o filho habitam um no outro. Olha a circuncisão. Então, você começa a destacar, né, a compreender essa realidade. Algo que nós líamos e muitas das vezes passava despercebido, né, esse aspecto. Mas quando analisado tecnicamente com mais profundidade, você vê que ali existe uma revelação, né? Existe um mistério que está sendo entregue, está sendo revelado e que não foi totalmente apreendido. Mas quando se analisa de uma forma mais técnica, você vê que ali há uma grande revelação, há uma revelação extraordinária, né? A revelação acerca desta a natureza, né? Dessa realidade de convivência, de habitação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Primeiro manifesta entre o Pai e o Filho, conforme as palavras de Cristo. O Pai está em mim e eu estou nele. Vamos lá. Assim o Pai e o Filho habitam um no outro e se dão um ao outro, porque são consubstanciais. Coisa maravilhosa, né? Consubstanciais, conforme Cirilo aponta aqui. Com os desenvolvimentos da teologia trinitária, as afirmações a respeito do Pai e do Filho vão ser estendidas aos três. O verdadeiro Deus é trindade pelas pessoas. O verdadeiro Deus é trindade pelas pessoas. Uma pela natureza. É trindade pelas pessoas e um pela natureza. Maravilha. Por essa unidade natural, o Pai está inteiramente no Filho e no Espírito Santo. O Filho está inteiramente no Pai e no Espírito, assim como o Espírito Santo está inteiramente no Pai e no Filho. Nenhum deles é exterior aos outros. Ok, através desta, quando você olha por esse aspecto, o aspecto da circuncisão ou da pericorese, né? A circuncisão ou da pericorese, você vê que um está plenamente dentro do outro. Então, eles são de fato três pessoas, né? Podem ser identificados como tais, mas eles não estão separados, né? Eles não são totalmente independentes, de modo que você tenha três deuses separados. Por quê? Porque pelo aspecto da circuncisão, tá ok? Por este aspecto, né, o chamado também pericorese, como o grego, né, nos indica, eles estão um no outro. Então, eles não somam três deuses, mas eles sim constituem uma só essência, constituem uma só habitação, um habitando no outro, mesmo que possa ser de fato identificáveis, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não são divisíveis, né? Estão de fato habitando um no outro. O ponto B agora, a teologia grega.
Até o século VII, os padres não têm termo especial para designar a habitação e o dom dos três. A habitação e o dom dos três. São as controvérsias cristológicas que vão favorecer no mundo grego a introdução de um vocabulário específico com o verbo pericoreo, e o substantivo pericoresis, transcrito em nossa língua por pericorese. Veja, Gregório de Nazianzo, introduziu o verbo para explicar que a unidade das duas naturezas em Cristo, faz que o que é próprio a Deus possa ser atribuído ao homem. Muito bem. Faz que o que é próprio a Deus possa ser atribuído ao homem e vice-versa. É a comunicação dos idiomas. Muito bem. A interpretação das duas naturezas funda a troca das propriedades. A interpenetração das duas naturezas funda a troca das propriedades. Máximo Confessor utiliza essa noção e introduz o substantivo pericorese. Designa então na pessoa de Cristo o movimento de penetração da natureza divina coloca eis entre parênteses, ou em direção a, pros. Você tem aí tem alguns termos, né, que é próprio da língua grega, umas proposições gregas, tanto o eis, tá certo, que é dentro, e o pros, tá ok? Então você tem aí esta penetração, né, esta entrada, né? Então você tem esta pessoa que é interpenetrada por outra, ok? Você tem essa realidade conforme está sendo descrita e a qual é dado o nome de pericorese. Vamos lá? Ou em direção a, pros, natureza humana. Com o pseudo-Cirilo, no fim do século VII, a noção ganha o registro do ser. Pericorese designa a penetração da natureza humana pela natureza divina no seio da união hipostática. Olha só, a penetração da natureza humana pela natureza divina no seio da união hipostática. A unidade da pessoa funda a coinerência, ou pericorese das duas naturezas. Porque você tem, Cristo não era bipolar, ele é uma pessoa, tá certo? Ele está centrado numa pessoa. Só que essa pessoa é constituída por natureza plenamente humana e plenamente divina. Assim, no ponto de intersecção, você vai ter a chamada pericorese, na qual a natureza divina como que penetra a natureza humana, tá certo? Então você vai ter essa união perfeita. Essa união perfeita é entendida na pericorese, tá certo? Nessa interpenetração. E aí, com relação a Cristo e a sua natureza divina e humana, plenamente divina, plenamente humana, formando a pessoa de Cristo, ok? E aí você tem, a partir desse estudo, a partir dessa investigação, isso vai servir como uma compreensão técnica para a Trindade. Então, quando se levantar a questão da Trindade, se discutir ela com mais ênfase, então você tem muitas das vezes esse movimento, né, na igreja, que a igreja, o principal papel dela não é ficar teorizando. A igreja, o principal papel é pregar o evangelho a toda criatura, é adorar a Deus em espírito e em verdade, é fortalecer os irmãos, ok? É trazer palavras, né, vamos dizer assim, no âmbito mais pastoral. Só que em algumas circunstâncias a igreja é confrontada, os hereges tentam invadir, os hereges tentam comunicar ideias falsas, contrariando textos da Escritura. É onde o Senhor tem capacitado doutores para fazer uma investigação mais profunda, levantar termos técnicos que possam resumir grandes doutrinas e assim fortalecer a defesa, a apologética das verdades bíblicas, que é exatamente o que está sendo feito aqui em relação à construção desses termos. Para o entendimento acerca de quem é Cristo, é necessário se compreender a união da sua natureza humana com a divina, chamada união hipostática, e essa união hipostática é melhor compreendida quando se fala da pericorese, da perfeita união entre o divino e o humano, mas constituindo uma só pessoa. Pessoa essa que é integrante também, tá certo?
da chamada triunidade divina, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem um só Deus. E aí o estudo da pericorese, que começa na união hipostática de Cristo, vai adentrar, vai fortalecer o estudo da pericorese na pessoa de Deus, tá certo? Na triunidade divina. É interessante porque começou num debate acerca de Cristo, da sua natureza, mas se estende para um entendimento melhor acerca da triunidade divina. O mesmo autor introduz o vocabulário em teologia trinitária. Outras palavras a respeito de Cristo concernem, ele colocou entre chaves aqui, ou de colchetes na verdade, a pericorese das pessoas uma na outra, como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa definição ela ganha outra força quando a gente começa a analisar essas realidades aqui. Ela nem parecia tão compreensível, mas quando você começa a adentrar por esses estudos, você vê a sua grande necessidade. Pericorese, entre aspas, exprime então a união das três pessoas, na única essência. A união das três pessoas, ok? Na única essência. Elas são um só Deus. A união das três pessoas na única essência. Elas são um só Deus. Então, para que essa união ocorra, é quando vem à tona a realidade da pericorese. É quando vem à tona a realidade da circuncisão. Pai, Filho e Espírito Santo estão na circuncisão como uma essência. Então eles são um Deus e não três, porque eles estão presentes, tá certo? Estão habitando um ao outro na situação da pericorese ou circuncisão. Vamos lá, vamos seguir. Elas são um só Deus, porque cada um está nas outras duas e cada uma se dá às outras. Maravilhoso, essa união, esse relacionamento que jamais será encontrado em qualquer outro ser do universo, somente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eles são autossuficientes, autoexistentes, ok? E não necessitam de coisa alguma fora da realidade deles. Se o Senhor criou todas as coisas, isso foi feito por graça e por misericórdia, para que nós tivéssemos a oportunidade de contemplá-lo, de adorá-lo e de conhecer esta sua realidade extraordinária, tá ok? Não por necessidade, porque você tem no estudo da triunidade divina este relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária. Vamos lá, vamos seguir. Muito bem. Essa doutrina é retomada por João Damasceno e pela teologia grega posterior. Ela permite evitar os dois escolhos de toda a teologia trinitária, separar as três pessoas. Aí temos arianismo, triteísmo, ok? Ou confundi-las, que é o modalismo, né? O sabelianismo. Além disso, a pericorese das duas naturezas em Cristo é fundada sobre a das três pessoas da Trindade. Maravilhoso. C. A teologia latina. No século XII, a noção de habitação é retomada em teologia trinitária com base nas escrituras e nos padres latinos, sem recorrer a um termo técnico. O termo circumincécio será, contudo, introduzido no vocabulário teológico com a tradução do De Fide de João Damasceno por Burgúndio de Pisa, isso em 1153-54. Mas Pedro Lombardo, que a cita, não retoma a palavra, conforme Sentenças 1:19-4. É somente no século seguinte que aparece em Alexandre de Hales, 1245 já, em referência aos textos de Pedro Lombardo e de João Damasceno. Okay. Depois de Alexandre de Hales, o termo circuncício se torna comum primeiro na escola franciscana, depois entre os teólogos, sem impor-se de maneira universal. Continua-se igualmente a apresentar a noção de habitação sem empregar o termo. Assim, Tomás de Aquino, tá certo? E o Concílio de Florença, decreto de união com os jacobitas, tal, então vão reempregar, né, o termo. A noção de circuncício ou circuncisão
aparece em Cristologia em Alberto Magno, independentemente da teologia trinitária. Ok, então ele usa isso dentro da discussão cristológica, mas terá pouco desenvolvimento. A grafia Circumincécio encontra-se a partir do final do século XIII, tanto na teologia trinitária, aí cita Durand de Saint-Pourçain, como em Cristologia. Henri de Gand deve-se à pronúncia francesa do latim, segundo a qual C e C com letra C, CE, e C com SE são idênticos. O conceito de circuncisão também abriu um caminho no século XX na antropologia trinitária de J. Monchanin, 1895-1957, segundo a qual devemos viver em circuncisão com nossos irmãos. Aí ele aproveita, né? Ele aproveita o termo que é empregado para a Trindade Divina e também na união hipostática de Cristo, e ele abrange isso para uma comunhão entre os irmãos. Mas eu acredito que o uso deva ficar restrito à Trindade, porque não haverá possibilidade de união tal qual é encontrado dentro da Trindade Divina, ok? Então não haverá outra união como essa. Então somente dentro da Trindade Divina há a união tal que de fato há, conforme apontado, né, circuncisão ou pericorese, há de fato a coexistência, a coabitação, um habitando no outro, um dando-se ao outro, conforme foi definido aqui, de modo que eles são sim um Deus, ok? Então eles se habitam um ao outro, né? Eles de fato integram este ser divino, né? Essa substância única divina. Mesmo com três pessoas, a substância única divina, devido à realidade da pericorese desta união perfeita. Okay? Isso não haverá em nenhuma outra realidade humana, por mais comunhão que se tenha. Segundo a qual devemos viver em circuncisão com nossos irmãos. Vê especialmente teológico e tal, cita outros textos aqui, mas acredito que é suficiente. Então retomamos então para a continuidade aqui do nosso verbete a Trindade. Pelo que vejo, este vídeo ficou dedicado totalmente à obra Dicionário Crítico de Teologia, porque ele já chega ao minuto 42, então a gente vai seguir no estudo do Dicionário Crítico de Teologia e este vídeo será totalmente dedicado a esta obra, ok? Aqui de modo algum é prejuízo, mas sim é um grande ganho, porque são termos técnicos muito complicados, difíceis de se ver, né, em muitas obras, né, em muitas situações. Então é um ganho, é um proveito para você e também para mim, com certeza. Vamos seguir com o nosso estudo, analisando agora as relações, conforme colocado aqui. Vamos lá, é o ponto E do verbete a Trindade, ok? Verbete a Trindade. As relações. Como mostra Nicéia, a teologia trinitária repousa antes de tudo na ideia de relação, inscrita na Escritura mesma pela designação de Deus como Pai, certo? Nome que implica por si mesmo o de Filho. Tertuliano já escreve: é absolutamente necessário que o Pai tenha um filho para ser Pai, e o Filho um Pai para ser Filho. Olha que coisa extraordinária, né? Então, é também essa questão dessa inter-relação na qual o Pai não é maior que o Filho. Quando o Filho diz o Pai é maior do que eu, é porque ele está na sua realidade encarnada, onde ele, pelo processo da kenosse, fez-se de fato menor que o Pai. Então ele estava falando com verdade, o Pai é maior que eu. Mas na glória que ele tinha junto a ti, conforme ele mesmo diz na sua oração, quando Estevão o vê novamente entronizado, né, à direita, à destra do Pai, nós temos a situação na qual não há superioridade, não há relação de superioridade dentro da triunidade, ok? Há sim uma questão de funcionalidade. Então o Pai envia o Filho e ambos enviam o Espírito, mas isso não denota inferioridade de um para com o outro, nem superioridade, ok? Mas sim, temos a realidade na qual, para ser pai, precisa-se do filho. Então, até o pai, para sê-lo, é necessário a realidade do filho, né? Do filho eterno, do Deus Filho. Deus Filho pressupõe também a existência do Deus Pai. Então, temos essa inter-relação e esta paridade, né? Essa paridade de poder, autoridade, grandeza, substância. Temos aí
não há uma relação de inferior e superior. Vamos lá. É absolutamente necessário, conforme já li, vamos seguindo, texto contra Praxeas, tal. O termo está presente no Tractatus Tripartitus. Tractatus Tripartitus, em Orígenes. E Dionísio de Alexandria. Refutação e apologia. Ário censura os que invocam os seres relativos. Vamos lá. Ário censura os que invocam os, entre aspas, seres relativos. Ário, profissão de fé, tal, é o livro, né, onde está escrito isso. O termo é retomado por Atanásio e pelos capadócios. O pai não é nem um nome de substância, nem um nome de ação, é um nome de relação. Muito bom. Gregório de Nazianzo, cita outros aqui. Agostinho, respondendo a uma objeção de eunômio, faz ver que, ao lado dos nomes atribuídos a Deus na qualidade do acidente e dos nomes atribuídos na qualidade da substância, existe uma terceira possibilidade de atribuição na qualidade de relação. Então você tem aí aquilo, conforme eu já falei, uma questão que prima pela relação. Então, uma vez que há esta relação de pai para com filho, a existência do pai pressupõe o filho, a existência do filho pressupõe o pai. Então existe, o grande valor está na relação, ok? E não numa questão de superioridade, nem apenas de função, mas sim de relação. Agostinho, como citei, né, é o nome e tal. Na qualidade de acidente, também já li. Na qualidade do acidente, os nomes atribuídos. Na qualidade de substância, existe uma terceira. Aqui, localizei. De relação, muito bem. Dicitur ad aliquid, trindade, né? Capítulo 5, está aqui, o tomo 5, não sei. 5 e 6. Contra o anomeísmo, ele distingue igualmente em Deus os nomes absolutos, que convêm às três pessoas e se dizem no singular. Assim, os títulos tais como Deus, grande, bom, os nomes relativos ad intra, que distinguem as pessoas entre si, assim os nomes de pai e de filho, e enfim os nomes relativos ad extra, também do Trinitas, que exprimem uma relação original entre Deus e a criatura, e estão no fundamento da teologia das missões. Ok, então uma questão, né, tratando acerca da aplicação dos nomes em Deus, e principalmente essa prioridade pela a importância, né, da relação. A relação quando se refere a pai e filho, principalmente focando na questão da relação entre ambos. Para a letra F, nós temos aqui esquema trinitário grego e esquema trinitário latino. Vamos lá. Esquema trinitário grego e esquema trinitário latino. Admite-se comumente que o Oriente dirige primeiramente sua atenção para a multiplicidade das hipóstases, para passar em seguida à unidade da divindade. Então ele começa, né, o enfoque é sobre a questão das hipóstases, né, das pessoas, para passar então para a questão da unidade da trindade. Da unidade da divindade, né, da divindade. Ao passo que o Ocidente parte da substância, ok, da unidade, para investigar em seguida como distinguir nela as pessoas. Então cada um toma um caminho, né? Então, parte aí de um princípio, ou da unidade né, para as pessoas, ou das pessoas para a unidade. Essa sistematização popularizada por T. de Renon, está abreviado aqui, o primeiro nome, né, 1892, tal, não deve ser enrijecida. Ver o violento protesto, né, de A. Mallet, 1956. Mas ainda permanece útil. Pode-se distinguir igualmente um esquema trino, né, grego, segundo o qual tudo vem do Pai pelo Filho no Espírito. Olha só, interessante o esquema aqui, conforme essa construção, né? Tudo vem do Pai pelo Filho no Espírito. Muito bem, aí você tem a atuação, né, das três pessoas da Trindade Divina
em todo o universo, em toda a criação, por meio desse esquema aqui, do Pai pelo Filho, vem do Pai pelo Filho no Espírito. E em sentido inverso, sobe no Espírito pelo Filho ao Pai. No Espírito pelo Filho ao Pai. Interessante. Você vê, o mundo é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito. Veja, no Espírito. É salvo, né? São atribuídos aí as obras e o sangue purificador, né? Expiação e a propiciação por meio do Filho, né? Pelo Filho. E em direção a, como Cristo mesmo já havia dito, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pelo Filho ao Pai, né? Direção ao Pai. Que se oporá a um esquema latino dito agostiniano. Nesse caso, coloca-se no mesmo plano o Pai, o Filho e o Espírito. Em seguida, faz derivar daí uma atividade única comum aos três, para dirigi-la rumo à criatura, suposta exterior à Trindade. O primeiro esquema põe em evidência a distinção das pessoas e a sua implicação na economia da salvação. Você viu a aplicação do termo economia, né? Então, todo esse conjunto, né, dessa sistemática que nós acreditamos ser o modus operandi, né, da salvação. Então, chama-se de economia da salvação. Tá ok? E aí você tem a ênfase grega, né, nas pessoas primeiro. Então, você tem a colocação do modo como cada pessoa interfere nesta economia da salvação. E aí, para Agostinho, que é da teologia latina, você tem a ênfase na unificação da ação, tá certo? Em prol aí da criatura exterior, né, do homem, o objeto aí da salvação. Então cada um vai lançar um enfoque distinto sobre o mesmo tema. E isso é rico, isso é enriquecedor para a teologia. O primeiro esquema põe em evidência a distinção das pessoas e a sua implicação na economia da salvação, mas pode ser utilizado num sentido subordinaciano. Pode ser utilizado num sentido subordinaciano. É um defeito, né? Pode ser encarado nessa perspectiva, né? Subordinaciano. Mas creio eu que os pensadores gregos não tinham por objetivo colocar esse aspecto, né? Colocar essa questão. Mas aí você tem que ver a questão dos pontos fracos, né? Das pontas soltas aí que ficam na declaração, para que não se torne aí um laço. O segundo estabelece claramente a igualdade das três pessoas, mas não mostra nem a relação da criatura com cada uma delas, o que é um trunfo, né, para o esquema grego, que destaca a questão das três pessoas e cada uma, a atuação específica de cada uma na economia da salvação. Mas, por outro lado, deixa esse calcanhar de Aquiles, vamos colocar assim, né? Mas a de Agostinho, da teologia latina, tenta resolver, tenta fechar, né, essas fragilidades, mas por outro lado, né, falha ao não especificar, né, como cada uma das pessoas se relaciona dentro da economia da salvação. Nem a relação da criatura com cada uma delas, nem a originalidade das missões invisíveis que não terminam no exterior de Deus, mas tem por resultado fazer participar o homem na vida intratrinitária. Conforme aqui, conferir Atanásio e tal. A teologia recente trabalha preferentemente com outro par conceitual, o da trindade imanente, o da trindade imanente e da trindade da economia da salvação. Trindade imanente e trindade da economia da salvação. Muito bem. Porque aí você vai olhar para cada um, né, desses aspectos, né, quando se fala acerca da trindade, estamos falando do quê? Da sua relação intratrinitária, né, imanente, ou da sua relação externa, né, transcendente para com aquele que está sendo salvo. E aí você tem a economia da salvação. Então você separa, né, os dois e você vai ver o que cada um o que cada texto tem a dizer acerca dessas realidades, né, acerca do relacionamento intratrinitário e acerca do relacionamento da trindade com a economia da salvação. Vamos lá. A síntese da época escolástica. A trindade no Ocidente, séculos 6 a 12. A partir do século 6, a trindade é mencionada nos sermões, nos documentos reais, nas cartas de doação, nos comentários das escrituras, após a época carolíngia, tá certo?
Carlos Magno, né? Época de Carlos Magno, da unificação, né, do Império Carolíngio. A teologia trinitária se afirma durante o período pré-escolástico, século XI e XII, com Anselmo de Cantuária, 1109, Bernardo de Claraval, 1153, Ricardo de São Vítor, 1173, que insiste no amor em Deus como princípio de alteridade. Pedro Lombardo, 1160, cujo livro da sentença servirá de referência aos séculos seguintes, mas que ainda não distingue o de Deu uno e o de Deu trino, para a grande lástima de A. Michel. Ele atinge seu apogeu no Ocidente com a escolástica. Aí temos século XIII, panorama detalhado desta imensa literatura, certo? É marcado por dois mestres da escola franciscana, Alexandre de Hales e Boaventura, por Alberto Magno, entrada do aristotelismo no Ocidente, e Tomás Aquino. Tomás Aquino, veja. Aqui, a Trindade no Ocidente, séculos 6 a 12, ok? E Tomás Aquino agora. A questão da Trindade foi abordada diversas vezes por Tomás, mas é sobretudo a síntese dada na Suma Teológica, tá ok? Que marcará a posteridade, rompendo com a postura de Pedro Abelardo no livro 1 de suas sentenças. Tomás trata em primeiro lugar e separadamente a questão do de Deu uno, mistério que o homem pode conhecer só pela razão. Em seguida, o mistério do de Deu trino, conhecido somente pela revelação, um somente pela razão, outro somente pela revelação. Aborda sucessivamente os processões, as relações e as pessoas divinas. Ele colocou A aqui, mas é as processões, né? As processões, as relações e as pessoas divinas. Esse verbete aqui sobre Tomás. Ponto 1. As processões. A primeira processão é uma geração por modo de conhecimento. A primeira processão é uma geração por modo de conhecimento. Ela é um ato, segundo a inteligência, imanente ao Pai, colocando o verbo no interior deste último, ok? A segunda processão é uma expiração. Segunda processão é uma expiração, ato segundo a vontade, que segue a operação da inteligência e a supõe. Entre aspas aqui, pois nada pode ser amado que não seja primeiro conhecido. Ela se identifica com o espírito. Essa sistematização desaguadouro de um longo processo de reflexão cristã constitui uma herança incontornável da tradição católica. Muito bem. Comporta grandes riquezas, por exemplo, quando apresenta o espírito como o amor mútuo do pai e do filho, princípio no homem de um movimento filial que o faz passar da condição de escravo ao estado de filho, entre aspas, como colocado aqui, mas desenvolvida na perspectiva da analogia psicológica de Agostinho. Ela não retoma suficientemente as reservas que este último formula a seu respeito por causa de seu sabor modalista. Então, cuidado que se tem, né, para não se aproximar desta forma modalista de pensar. Deus gera conhecendo-se a si mesmo e expira o espírito, amando-se a si mesmo. Muito bem. Aí cita vários autores aqui. Vamos seguir. 2. Primeiro foi as processões, agora 2. As relações. Em Deus há 4 relações reais. Do Pai com o Filho, geração ativa ou paternidade. Do Filho com o Espírito, geração passiva ou filiação. Do Pai e do Filho com o Espírito, expiração ativa. Mas só há 3 pessoas em Deus, pois a expiração ativa, comum ao Pai e ao Filho, não constitui uma 4ª pessoa. Identificando-se com a essência divina, as relações constituem as pessoas divinas. Identificando-se com a essência divina, as relações constituem as pessoas divinas.
que são chamadas relações subsistentes. Muito bem. Elas existem numa relação mútua entre si, mas também em si mesmas e por si mesmas. Então veja, mútuas entre si, em si mesmas e por si mesmas. Você tem a circuncessão, como foi falado, né? A relação entre si. Você tem a pessoa, okay? Do Pai, do Filho e do Espírito, relação em si mesmo, tá ok? Tá ok? E por si mesmo, porque cada um também manifesta, né, a sua vontade distintamente como pessoa. Cada um pode falar tu para si mesmo, tá certo? E tu para o outro, né? E também pode falar acerca de si mesmo. Pode falar eu, né? E pode falar tu para o outro. Eu tenho aí a questão de por si mesmo, né? As pessoas, vamos lá. As relações, né? Foi as processões, as relações e agora as pessoas. A pessoa é definida na esteira de Boécio como uma substância individual de natureza racional. Uma substância individual de natureza racional. Persona et rationalis naturae individua substantia. O que implica a individualidade com o seu caráter de incomunicabilidade. A individualidade com o seu caráter de incomunicabilidade. Então elas não estão diluídas, tá ok? O que seria, né, uma perda de compreensão com relação à realidade da Trindade. Então tem que se compreender que existe essa característica também da pessoa em si, da sua incomunicabilidade, no sentido de ser uma pessoa em distinção a outra. Okay? Então temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito, tem algo próprio ao Pai, tem algo próprio ao Espírito, tem algo próprio ao Filho, tem algo próprio ao Espírito. Ok? Vamos lá. Deixa eu localizar aqui de novo. Incomunicabilidade, pronto, só foi o ponto A. B. O pertencimento à ordem do que existe, efetivamente e em equivalência com o suposto. O pertencimento à ordem do que existe efetivamente em equivalência com o suposto, ok? Com o sujeito da essência. Equivalência com o suposto, com o sujeito da essência, entre parênteses aqui. E a hipóstase, veja só, aspas, em parênteses de novo, veja só, como sujeito dos acidentes. Falando aqui acerca da hipóstase, né, parênteses, como sujeito dos acidentes. Agora C. A natureza racional que dá à pessoa toda a sua nobreza e faz dela um sujeito responsável. Lá se enxertaria a noção moderna de pessoa, como ser livre, ser de relação e sujeito de uma história, conforme Hegel. Fica claro que a noção de pessoa só se aplica a Deus por transposição analógica. Ok? Vamos lá. Na tradição tomista, distingue-se também as propriedades pessoais, Latrão, né, o concílio, né? Paternidade, filiação, expiração passiva, que são constitutivas de cada uma das pessoas. 2. Os atos nociais, os atos nocionais, os atos nocionais. De novo, né? Atos nocionais. O ato de conhecimento que constitui o filho, e o ato de vontade que constitui o espírito, que estão na base das processões. Os atos nocionais se identificam de fato com as propriedades pessoais e se distinguem dos atos essenciais. Os atos nocionais, ok? Atos nocionais se distinguem de fato com as propriedades pessoais. Os atos nocionais se identificam de fato com as propriedades pessoais e se distinguem dos atos essenciais. E aí você tem como umas três pessoas, né? Ok. Nocionais, de nous, né? De consciência, de autoconsciência e pessoa autoconsciente. Então você tem uma distinção do ato nocional, ok? Do ato essencial comum às três pessoas. Então você tem um ato nocional, atuação específica do Pai, atuação específica do Filho, atuação específica do Espírito. Mas essas atuações específicas não caminharão em contradição, porque existe o ato essencial. O ato essencial no qual eles atuam como um só Deus, eles não atuam como três deuses. Eles não atuam em contradição um ao outro.
eles não atuam em antagonismo, porque eles são perfeita circunseção. Então existe uma união perfeita aí, não haverá uma união perfeita em qualquer outro lugar do universo. Então, uma vez que há esta união perfeita, esta essência, esses atos nocionais não entrarão em rota de colisão com o ato em essência, que é o plano perfeito, né, o governo perfeito do próprio Deus, o governo de Deus sobre toda a história, sobre todo o universo. Então, atuarão sempre em conjunto, atuarão sempre em cooperação, tá certo? Mútua. E mesmo que haja, e aí tem, claro, a linguagem antropomórfica, né? No sentido de olhar para essa questão do Pai enviar o Filho, de ambos enviar o Espírito, de enxergar nisso por um defeito de compreensão, enxergar nisso subordinação, essa subordinação é completamente inexistente. Essa subordinação não diz respeito à natureza em si de cada uma dessas pessoas, tá certo? Porque elas estão numa união perfeita, tá ok? Estão todos no mesmo patamar de poder, de importância, estão numa relação perfeita e trabalham em conjunto. Então temos aí a situação na qual existe o ato nocional de cada pessoa, de cada sujeito, mas existe o ato essencial e existe então, por causa desse ato essencial, uma cooperação perfeita, uma cooperação que nunca falha. Em resumo, segundo Bartman, 1905, pode-se dizer que há um só Deus, um só ser divino em um só ato de essência. Ok, aí você olha para a questão do ato em essência, né? Do Deus uno. Um só Deus, um só ser divino e um ato em essência. 2. Duas processões e dois atos nocionais. Duas processões e dois atos nocionais. 3. Três pessoas e três relações opostas. Três propriedades pessoais. Três propriedades pessoais. 4. Quatro relações reais. 5. Cinco noções. E o autor conclui: a doutrina da Trindade deve se reconduzir à unidade. Então você tem que sempre retornar, né, ao princípio da unidade na Trindade. A unidade é para nós a verdade primária, a Trindade a verdade secundária. Aí você tem essa questão na qual a verdade fundamental para nós é a verdade na qual Deus é um. Deus é um composto, uma unidade composta, mas Deus é um. Existe somente um Deus. Essa é a verdade primária. Fazem também parte desta herança os pontos seguintes. 1. A tese de que em Deus tudo é um, se não há oposição de relação. 2. O princípio da unidade de ação das três pessoas no exterior delas mesmas. Aí você tem algumas citações, inclusive de Agostinho. Veja, 3. A teoria das apropriações, segundo a qual atributos ou atividades comuns às três são atribuídos a uma das três para manifestar algumas de suas propriedades. Aí tem a questão característica, né, de cada uma das pessoas. 4. A teologia das missões, isto é, do envio do Filho e do Espírito. Muito bem, teologia das missões, do envio do Filho e do Espírito. Vamos seguir com a análise aqui da nossa obra. Teologia moderna e contemporânea agora. A época moderna e contemporânea. A reforma e suas consequências, que está dentro aqui dessa análise da teologia moderna. A reforma e suas consequências. Os primeiros reformadores, Lutero, Melanchthon, Calvino, permanecem fiéis ao dogma trinitário tradicional, considerado como o fundamento da salvação cristã, mas insistem cada vez mais no por nós deste ministério. Lutero revaloriza, mas na perspectiva que lhe é própria, o grande princípio caro aos capadócios de que Deus se revela a nós subcontrário, isto é, em contradição com o que o homem espera espontaneamente dele. O abandono da referência à autoridade da Igreja, a influência do humanismo erudito, a dificuldade de encontrar na Escritura as fórmulas trinitárias, né, clássicas, tudo isso favoreceu bem cedo reações antitrinitárias. Aí você tem algumas citações, ok? Fausto Socino, 1604.
e os socianos, cujas ideias transpostas para a Inglaterra e a América geraram o unitarismo. Olha o princípio disso, Fausto Socino, 1604, cujas ideias transpostas para a Inglaterra e a América geraram o unitarismo. Alguns autores admitem a hipótese de uma trindade, mas separam-na da revelação cristã e interpretam-na de maneira pessoal. Assim, alguns filósofos, apresento algumas citações aqui. B. Século XVIII. Kant questiona a possibilidade de se conhecer a coisa em si. Esse questionamento importante, né, em Kant. A possibilidade de se conhecer a coisa em si, independentemente das categorias a priori do espírito humano, e mostra a importância da liberdade no processo do conhecimento. Ele marca profundamente a abordagem da Trindade fora da Igreja e em alguns teólogos. O mistério da Trindade, né, o mistério trinitário, não é abordado pelo próprio Kant, mas o será por Fichte, Schelling e Hegel. Este último, ex-aluno de mestres luteranos, dá crédito à ideia de certo devir em Deus. O Espírito Absoluto, em tese o Pai, né, se cumpre de maneira mais avançada ao negar-se a si mesmo. Antítese, a kenosse do Filho e a criação do mundo. Para se reafirmar de modo mais grandioso, ao término da alienação, supera, em síntese, o Espírito. Ok, e segue aqui. As perspectivas de novidade e de progresso assim adotadas se opõem à lógica das essências. As perspectivas de novidade e de progresso assim adotadas se opõem à lógica das essências, ou ideias, organizada pela Grécia Antiga, e se combinam com alguns aspectos do mistério pascal. A ressurreição de Cristo não é um retorno ao ponto de partida, como a ressurreição de Lázaro, mas a entrada numa maneira de existir radicalmente nova. Mas a tese do devir de Deus é incompatível com a concepção tradicional de sua perfeição. E aí segue aqui para uma abordagem acerca do modernismo. Ok? Modernismo, a poderosa reação de Karl Barth e a teologia trinitária do século XX. Vamos lá. O C, o modernismo. O modernismo, que apregoava uma concepção evolucionista da verdade religiosa na linha de Hegel, e rejeitava a ideia de revelação objetiva, perturbará a teologia do início do século XX. Para Schleiermacher, creio que não estou falando corretamente esse nome, o dogma da Trindade não existe fora do homem. É só uma maneira de descrever e explicar alguns fenômenos da consciência cristã. É preciso sacrificar uma ilusória trindade objetiva, a trindade tal como ela se revela na história do espírito humano. A reação dita semi-racionalista de alguns teólogos católicos, Hermes, Gunther e Froscharmer, que buscarão demonstrar que o dogma da trindade pode ser em parte demonstrado, provará a reprovação da hierarquia católica. Na linha de Schleiermacher, Harnack, na Alemanha, Sabatier, na França, retomam fórmulas tradicionais para expor suas próprias concepções de Deus e da Trindade. D, agora, a poderosa reação de Karl Barth. No início do século XX, contra a teologia dita liberal, de Schleiermacher e de Harnack, dá nova honra à primazia absoluta de Deus, dá nova honra à primazia absoluta de Deus e da revelação. Esta se torna o cerne mesmo de uma nova apresentação da Trindade, que não é um simples dado em si, cortado do mundo, mas Deus no mistério de sua auto-revelação ao mundo. O Deus único se faz conhecer segundo três modos. O Deus único se faz conhecer segundo três modos, que correspondem às três pessoas, reconhecidas pela fé. Temos Barth admite que o termo pessoa, embora se considere inadequado, então ele admite o termo pessoa. O Pai é Deus, enquanto se revela. O Filho é Deus, enquanto revelação oferecida ao homem no ato da reconciliação.
o Espírito é Deus, enquanto revelação recebida no homem na implementação de sua redenção. Temos aí então a resposta, né, de Karl Barth a essas tentativas de adaptação do dogma da Trindade, o que é fundamental para toda a teologia cristã. Então, a tentativa de adaptação na teologia liberal a certos preceitos que estavam sendo acrescentados aí, né, por Kant, né, e por Hegel. Então, eles tentam, de certa forma, conciliar a teologia com esses novos conceitos acerca do pensamento, mas Karl Barth, ele como que retoma alguns aspectos, revaloriza alguns aspectos importantes da tradição cristã, ok? Mesmo que ele não tenha caminhado tão longe assim para o retorno a uma teologia tradicional, mas ele já representa uma reação importante, né? Aquilo que falamos no início, não é apenas a questão, e aí talvez o dicionário em alguns momentos tente passar até essa ideia, não é uma questão da doutrina da Trindade ser uma doutrina particular da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? A discussão em torno dela antecede este fortalecimento da Igreja como poderosa instituição política. Ela é anterior a isso. Ela segue durante o fortalecimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, alguns integrantes dela também se manifestaram com relação à doutrina da Trindade. Agostinho, Tomás Aquino, outros, né, Pedro Lombardo, alguns franciscanos. Então, eles também laboraram com materiais que já haviam desde séculos e que foram sempre, continuam sendo materiais muito importantes, produzidos aí ao longo de séculos, dentro da apologética, dentro do estudo da teologia, né? E não podem ser descartados somente por serem um tesouro, né, de conteúdo que está dentro do escopo, né, da Igreja Católica Romana. Não pode ser descartado só por isso. Isso seria uma infantilidade, seria uma estupidez. Tudo tem que ser analisado, como o Paulo mesmo diz, né? Analisar tudo e retende o bem. Então, inclusive, tudo aquilo que foi produzido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana não tem que ser descartado só porque estava dentro dela. Tem que ser analisado, porque muito do que foi dito em conformidade com a Sagrada Escritura. Então, aquilo que está de acordo com a Bíblia Sagrada permanece valendo do mesmo jeito, porque está fundamentado em texto bíblico, está fundamentado em doutrina bíblica. Mas aquilo que foi uma adaptação, aquilo que foi uma modificação, tem que ser rejeitado, inclusive pós-reforma. Alguns representantes da teologia que é dita hoje teologia liberal, né, Schleiermacher, por exemplo, e Harnack, necessariamente precisam ser criticados por essa aproximação a um pensamento mais liberal, representado por Kant, representado por Hegel, né? Então, essa tentativa aí de fusão, de adaptação da teologia a esta forma de pensar, que acaba deturpando verdades bíblicas, né, afirmadas desde séculos passados, né, afirmadas desde tempos idos. Então, temos que fazer uma análise séria e honesta acerca de tudo isso para reter aquilo que é bom e afirmar aquilo que está de acordo com a verdade bíblica. Eu quero quero fazer a leitura neste vídeo, porque uma vez que lemos aqui uma obra de referência católica, eu quero trazer uma obra de referência protestante. Então eu quero trazer aqui a Enciclopédia do Protestantismo. Peço que você tenha um pouco mais de paciência, o vídeo vai ficar grande também, mas são conteúdos enriquecedores. Eu acredito que nem todos têm acesso a esses materiais, nem todos têm acesso a esses importantes materiais de referência. Então eu quero compartilhar, eu quero que você tenha acesso a esse conhecimento, tá ok? Vamos lá. Enciclopédia do Protestantismo, editora Ragnus, verbete acerca da Trindade, página 1784. Veja o que diz. Seria Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou melhor, será que é necessário pensar de modo trinitário? Ou de forma trinitária, né? Com todos os protestos ortodoxos dos reformadores sobre o assunto, a questão ainda pode se afigurar controvérsia no protestantismo, assim como de modo mais geral é controvérsia na modernidade. Já na reforma radical, espiritualista ou anabatista, havia um plano em que o fundamento era
Havia um plano em que o fundamento era um e a relação com o fundamento era potencialmente simples e direta. O liberalismo protestante do século XIX, além do deísmo e das luzes do século XVIII, também privilegiou a unidade do princípio último. Deus, enquanto o movimento evangélico, tá certo? Do princípio último, Deus, enquanto o movimento evangélico doutrinal e eclesialmente oposto ao liberalismo, alimenta-se de uma confissão que enfatiza a categoria reiterada do senhorio, a invocação de Cristo e do Espírito operando como um prolongamento das manifestações do poder do Deus Uno. Maravilhoso. A dificuldade que se experimenta diante da temática do Deus triuno pode ser lida como sintoma de uma posição cultural geral. A modernidade clássica de fato chegou espontaneamente à conclusão de que o monoteísmo representava um progresso em relação ao politeísmo. De modo mais profundo, havia se alimentado de uma busca de unidade e simplicidade, sem contar com a perda de plausibilidade do motivo trinitário e o racionalismo que afetaram o discurso teológico, que não deixou de exercer seus efeitos sobre a vida social, com a tendência a reduzir a diferença, a política, o surgimento dos Estados-nações e dos projetos laicistas, e a razão, redução analítica e instrumental. Não é por acaso que, como reação, hoje se fale de uma pós-modernidade policentrada de direito à diferença, de retornos, entre aspas aqui, do recalcado. Agora parêntese, o corpo, o cosmos, o afetivo, etc. Fecha parêntese. E do gênio do paganismo, entre aspas. Abre parêntese, na obra de Nietzsche, A Morte de Deus se correlaciona, entre outras coisas, com a afirmação perversa de sua unidade. Assim falava Zaratustra, 3, 1884, dois renegados, entre aspas, fecha parêntese. A retração do pensamento trinitário sobre Deus também pode ser correlacionada a mal-entendidos. Logo, precisamos esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, afirmar o Deus triuno não equivale a abrir espaço para o triteísmo. Muito bem, aqui está começando a combater alguns equívocos que coíbem alguns estudantes, alguns mestres, na afirmação mais enfática acerca da doutrina da Trindade. Okay? Então, muitos desses problemas devem ser equívocos. Não equivale a abrir espaço para o triteísmo, mas sim a uma forma de monoteísmo que pode ser compreendida como um aprofundamento da radicalidade de seu absoluto, seu caráter não ligado. Entre parênteses, Deus não está em associação direta nem com o mundo, abre parênteses, a criação tem sua consciência em diferença, fecha parênteses, nem com o ser humano, parêntese, que tem sua autonomia, sua singularidade e sua complexidade próprias, a começar pela dualidade sexual, fecha parêntese. Tampouco com a ordem da crença, parêntese, que é irremediavelmente humana, inserida nas mediações sociais e culturais que caracterizam nossas relações com o mundo, com nós mesmos e com o outro, fecha parêntese. A triplicidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito, em parênteses, e aspas, a unidade essencial, compõe a afirmação clássica da Trindade no cristianismo. Triplicidade de pessoas, unidade essencial. Deus é uno, mas é recebido, evocado e pensado através da mediação das realidades do Pai e do Filho e do Espírito, pessoas subsistentes, através do quadro trinitário que faz com que cada um remeta ao outro. O acesso a Deus é indireto, passando pela mediação e pelo aprofundamento de figuras, portanto, por um trabalho interior. Muito bem.
Acredito que o pensar trinitário sobre Deus é paralelo a um pensar radical da encarnação. Nesse sentido, no protestantismo, esse pensar deveria ser retomado e desenvolvido de um modo particular. Concretamente, esse pensar se distingue de qualquer tipo de redução de Deus a um princípio ou a um ponto de partida, a uma causa primeira ou última, no sentido moderno desses termos, cronológico ou de explicação final, com as suas alternativas daninhas, a dependência ou liberdade, heteronomia ou autonomia, etc. Assim articula a realidade e a verdade de Deus ao mesmo tempo. De um modo firme, mas diferente, o Filho não é nem substituto, nem duplo do Pai. O Pai não é um modelo do Filho. O Espírito não é nem o Filho nem o Pai, e vice-versa. Com a temática da origem, Deus Pai, da determinação, Deus Filho, e da efetuação, Deus Espírito, essa articulação é sempre indireta. Não faz uma economia das positividades e pluralidades do mundo, mas permanece sendo uma articulação ao permitir a vida, o desenvolvimento e a realização própria, além da disseminação possível. A inserção de uma figura do Filho em Deus mostra que receber o amor só pode ser algo perfeito em Deus, assim como dar o amor. O pensar trinitário acrescentaria imediatamente que a mesma perfeição do amor pressupõe ou requer uma terceira que escape à relação dual, entre parênteses, a do que ama e a do que é amado, fecha parênteses, o que aponta aqui para a realidade do Espírito, diferente do Pai e do Filho. Assim como o Pai e o Filho são diferentes, estando os três em igualdade de honra, entre aspas. Em outras palavras, juntos e da mesma maneira, eles afirmam o que é que significa a palavra Deus. A essência, entre aspas, divina, una. Aqui o Espírito é uma marca da exterioridade representada simbolicamente. Em Deus, a consciência e o desdobramento da existência. Além disso, é um sinal de realização representando, ainda simbolicamente e em Deus, uma recapitulação interna de sua riqueza de vida. Assim, o homem está distante de Deus e se insere em sua positividade própria e na contingência de seu status de criatura. Constitutivamente, ele não está submetido à dependência ideal unilateral, abre parênteses, potencialmente sacrificial e culpabilizante, fecha parênteses, mas é trabalhado interiormente para si mesmo e segundo Deus. Da mesma forma, Deus triuno tem a sua realidade e a sua verdade para si mesmo, pairando acima de todas as suas obras, sem ser contado com elas. Interessante, até coloquei destaque aí na tela, né? Esta colocação acredito que foi necessária e é interessante termos a consciência desse afastamento. Existe a aproximação que é feita de Deus para nós. Isso aqui é a revelação especial das Sagradas Escrituras, a Santíssima Trindade, né? A Trindade Divina, ok? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, sua inter-relação, ok? A exterioração dessa relação por meio, né, do que o Espírito Santo nos proporciona. E aí temos o amor, né, dentro da Trindade, os papéis de cada pessoa, a relação de cada uma dentro da economia divina da salvação e a externalidade, né, dessa relação para nós por meio do acesso que temos por meio do Espírito, né, e a distância, né, de realidades. Então, quando nós perdemos a noção dessa distância de realidades da Trindade divina para nós, nós começamos a deformar a Trindade na nossa concepção, né? Nós começamos a ter um conceito equivocado de Deus, um conceito herético de Deus, quando tentamos esclarecer Deus em todos os seus pormenores, o que não será possível. Então essa frase tem sim seu lugar, ela faz muito sentido. Deus triuno tem sua realidade e sua verdade para si mesmo. Ok, então essa é uma verdade, uma realidade que cabe só para Deus. Todos os termos criados por nós são antropomórficos, são deficientes, são insuficientes.
né, apenas tentam exprimir algo acerca dessa revelação especial, mas não definem amplamente, não definem totalmente, ok? Então quando se fala da relação entre eles, tenta se desfazer essa questão de hierarquia, tenta se desfazer essa questão de subordinação por ser um maior, outro menor, essa questão numérica, tá ok? Então existe a realidade na qual existem as três pessoas, mas as três pessoas constituem um só Deus, e aí se interrelacionam, se interhabitam. Então, todas são questões que estão para além da nossa compreensão total, que são assim tentadas, né? As pessoas tentam, os teólogos tentam defini-las, empregando-lhes termos técnicos tomados de empréstimo de outros contextos e moldando eles conforme a direção que é dada nas Sagradas Escrituras, né? Conforme Calvino mesmo já afirmou. Então é sempre essa questão. A gente pega termos de empréstimo de outras áreas, aplica isso a Deus, molda eles conforme a direção da Escritura e tenta definir pelo menos alguma coisa acerca da realidade divina, mas sempre de modo insuficiente, né, de modo inacabado. E aí nós temos a situação na qual você toma conhecimento dessa realidade para adorá-la, para mostrar perante ela a perplexidade diante daquilo que lhe é infinitamente superior. Então, é sempre essa necessidade de estar atento a esse afastamento, né, a esta realidade na qual Deus está para muito além da nossa compreensão. Por isso que cabe, né, estar pairando acima de todas as suas obras, sem ser contado entre elas. Deus não está no tempo, Deus não é uma matéria, Deus não está inserido dentro do espaço. Deus está para além de tudo isso, só que está presente a elas, né? É transcendente, então está presente a elas. Nisso, vamos lá. Nisso está a parte de verdade, da diferença clássica que compõe o discurso teológico entre trindade imanente, as obras ad intra, né, no próprio Deus, e trindade econômica, aí a economia da salvação, conforme havíamos falado, né, todo o plano da salvação. Suas obras ad extra, como ela se manifesta para nós, ela interage conosco, né, nós somos convidados a participar dessa realidade, em uma relação com a criação, com a história e com a ordem da existência cristã e eclesiástica. Em profundidade, sempre lidamos com o mesmo Deus, que cria de acordo com o eixo de sua triplicidade de Pai, Filho e Espírito, que opera uma reconciliação em Cristo, segundo o mesmo eixo, irredutivelmente complexo e profundamente unitário, que por fim trabalha na intimidade do cristão de acordo com o mesmo eixo, segundo a verdade que ele é, ok? Da sua natureza, da sua essência. Parênteses, de modo clássico, as obras de Deus ad extra são indivisíveis. Fecha parênteses. A condição do ser humano diante de Deus é constitutivamente marcada por essa característica. Por fim, cabe assinalar que no século XX a teologia protestante reencontrou de modo particular o sentido de pensar trinitário de Deus. Aí cita novamente Barth, como havia sido citado já no dicionário, né, crítico de teologia. Barth inclui esse pensar no cerne de seus prolegômenos, Dogmática 1, como posição originária, assim como é originário em sua obra o fato da revelação corretamente associada à determinação trinitária de Deus. Uma concentração cristológica, entre aspas, radical, em minha opinião, impediu de desenvolver todas as potencialidades disso. Uma concentração cristológica radical, né, conforme se manifesta aqui o autor da nota, né, Pierre Giesel, uma concentração cristológica radical, em minha opinião, impediu de desenvolver todas as potencialidades disso, levando ao contrário a um retorno da categoria supra-sumente e insuficientemente diferenciada de senhorio. Logo, entre aspas, né, senhorio. Logo, de uma dependência direta demais. A partir dos anos de 1960, Jungel, Moltmann e Palenberg retomaram conscienciosamente o pensar trinitário, não sem diferenças significativas entre eles.
Um dos pontos que foi alvo de debates me pareceu ser de que modo se articula a riqueza de vida marcada metaforicamente em Deus pelo sistema trinitário, de um lado, e a pluralidade histórica e humana no nível da criação, de outro. Conferir o motivo frequente de uma história em Deus, de que a história se trata e em que sentido. Muito bem, Pierre Giesel, sua nota, né? Seu esclarecimento acerca da teologia de Barth, né, de Karl Barth, essa ênfase radical cristológica que impediu ele desenvolver melhor esse pensamento, mas de modo geral a questão, né, da triunidade divina, né, a ressalva para que sempre mantenhamos esse distanciamento, uma vez que não poderemos definir totalmente, né, as características de Deus, por ser Deus muito acima de nós, mas também uma revalorização de tudo aquilo que foi construído ao longo dos séculos, tá ok? E uma afirmação sempre dentro daquilo que é uma direção dada pela Sagrada Escritura. Então temos que nos dirigir, né, tanto na questão daquilo no que podemos avançar, tá certo? E naquilo no que devemos então cessar, né? Então existem situações nas quais podemos avançar, construindo um entendimento cada vez mais técnico, mas existem algumas situações nas quais devemos nos deter e apenas contemplar de modo estupefato, né, toda a grandeza divina. Então vimos aí, por exemplo, né, os puritanos também avançaram um pouco mais nisso, conforme colocamos no segundo vídeo, né, eu acredito, mas houve também um retrocesso, né, com algumas associações indevidas, né, com o liberalismo, mas temos também uma retomada de um pensamento mais cristão, mais teológico, mais bíblico, né, e uma reafirmação da importância, sim, da teologia da Trindade, a compreensão correta da Trindade, porque sem ela não haverá uma compreensão dos textos sagrados na sua inteireza. Então não é tentar adaptar a Bíblia a pensamentos humanos transitórios, não é tentar atribuir à Bíblia simplesmente alguns pensamentos como que mitológicos, né, ultrapassados, mas é sim tentar compreendê-la na sua linguagem, né, e assim tentar buscar mais aprofundamento naquilo que ela propõe, a revelação especial de Deus por meio da Sagrada Escritura. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e eles constituem um só Deus. E assim vamos continuar nossa investigação. Hoje fizemos a gravação do Dicionário Crítico de Teologia e Enciclopédia do Protestantismo. Para a próxima, vamos começar a analisar a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, tá certo? De Champlin, né? Esses pontos aqui a discutir dentro dessa obra. O Guia Wilmington, ok? Uma nota da Bíblia Apologética e encerrar com a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, porque temos muito mais conteúdo na matéria de teontologia para seguirmos adiante, tá ok? Então agradeço por você estar comigo nessa jornada. Peço que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, que você possa continuar crescendo sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e continue conosco em nome do Senhor Jesus.